E aí curumins, sou G. Oliveira e hoje vou trazer uma análise desse filme que tá na Netflix, Sociedade da Neve. Confesso que não sabia que tinham feito outras versões dessa história, então vou contar a partir dessa nova versão, mas se você é novo por aqui, maninho, se inscreva no canal pra gente crescer junto e bora pro vídeo. A queda do voo 571 da Força Aérea Uruguaia nas montanhas dos Andes, em 13 de outubro de 1972, virou uma história que foi contada e recontada 1000 vezes. Sociedade da Neve de J. Bayona é a versão mais recente dessa saga, uma adaptação do livro do Pablo Vierci de 2009, dando um toque moderno na trama que, originalmente, saiu no livro Alive, The Story of the Andes Survivors de Pierre Spouride, lá em 1974. O filme de Bayona aprendeu com os tropeços de versões passadas, especialmente o filme meio zoadinho do Frank Marshall em 1993, mas, óbvio, como Ebert disse, tem algo nessa história que simplesmente escapa da explicação. Os fatos são sinistros por natureza. A maioria dos passageiros do avião morreu instantaneamente quando a montanha resolveu cortar o avião no meio. Depois de alguns dias, a busca já era, e os sobreviventes tiveram que virar comedores de carne humana para não morrerem de fome. Eles até foram soterrados por uma avalanche em algum momento. Quando o tempo melhorou, 2 jovens da equipe de rugby se jogaram para o oeste, tentando chegar ao Chile sem nem saber escalar direito. Contra todas as probabilidades, os 2 chegaram à civilização e resgataram 16 pessoas vivas do avião acidentado. A notícia se espalhou pelo mundo, mas o lance do canibalismo deu uma pitada sinistra à coisa toda, e muitos dos sobreviventes se sentiram meio envergonhados por quebrar o tabu. Senhores passageiros, afivelem os cintos. O filme de Bayona não perde tempo com apresentações chatas de personagens. A gente conhece um bando de caras do rugby, todos animados com a ideia de ir pro Chile jogar uma partida. A maioria deles nunca nem saiu de casa cara. O narrador, numa Turcati, vivido por Enzo Vogrinsic, joga uns comentários, mas não é o dono da parada. O grupo é quem manda. E é só quando o desastre acontece que as personalidades começam a aparecer. É tipo como uma tragédia não muda quem você é, só revela. Bayona cria uma vibe de pesadelo ao recontar o acidente, com a montanha se intrometendo pelas janelas do avião como um monstro maligno, que, na real, é o que ela é. As imagens do Pedro Luque são inspiradoras à moda antiga, com as montanhas gigantes e os campos de neve infinitos, e os carinhas tentando sobreviver, quase invisíveis a olho nu. Sabe onde a gente tá? Diferente de outras versões, o filme de Bayona deixa de lado o lado quase religioso da história, focando na fase inicial meio caótica, onde ter um líder é legal, mas ter fé não aguenta o tranco com o passar dos dias, e nem falo em semanas. Aí, 2 outros caras, Roberto, interpretado por Matias Recalde, e Nando, por Agustin Pardella, decidem consertar o rádio do avião e, quando isso falha, partem para as montanhas na direção do Chile. Eles têm esperança, né? Assim como em outras versões, a tela vai marcando os dias, e quem morre ganha um epitáfio. Mas, sério, como a gente nem conhece esses nomes de verdade, rola o mesmo dilema que o Roger Ebert falou lá em 1993. Tem algo nessa tragédia que simplesmente não dá para entender. A história do voo 571 da Força Aérea Uruguaia é fascinante por várias razões. Pra mim, a parada é fascinante porque é um misto de curiosidade e empatia. Quem eu seria nessa treta toda? Será que eu lideraria ou daria uma surtada? A desgraça inicial atinge todo mundo igual, mas depois disso, a sobrevivência é mais uma parada mental, é sobre aguentar a barra. Isso rola em várias histórias de sobrevivência, desde Prisioneiros de Guerra até Touching the Void, uma história sobre 2 caras presos no topo de uma montanha nos Andes peruanos. Tem um momento crucial em que um humano tem que decidir continuar vivendo. Em Touching the Void, tanto o livro quanto o documentário, o montanhista Joe Simpson, preso numa rachadura gigante de gelo com a perna quebrada, decide rastejar mais fundo na rachadura, esperando que ela se abra do outro lado. A resistência que o Simpson precisou para tomar essa decisão foi mental, não física.
E isso é o que fazendo a história do voo 571 da Força Aérea Uruguaia ser tão incrível. Tipo, o Roberto e o Nando, passando fome, rodeados pelos amigos mortos, tendo que comer uns aos outros, mas ainda com cabeça suficiente para pedir ajuda numa paisagem super ameaçadora, sabendo que podiam morrer no caminho, mas preferindo arriscar a morrer tentando sobreviver. E aí tem as cenas do filme, com o Bayona tentando contar tudo de um jeito visceral, mas no fim das contas, parece meio que uma versão estendida do filme de 1993, que a gente só veria se estivesse preso num avião ou algo do tipo. Escolhido para ser o representante espanhol no Oscar, Sociedade da Neve tá na Netflix agora, depois de passar nos cinemas, porque a vida é assim, e você pode assistir a essa história que vai te deixar às vezes meio para baixo, às vezes inspirado pela coragem e pelo espírito resistente do ser humano, mesmo quando parece que a desesperança seria a resposta mais razoável. Quando você não tem comida e tá morrendo. Se não comermos, vamos morrer. Algumas cenas conseguem transmitir esse equilíbrio, como a imagem de um cara achando um sapato na neve e colocando de volta no corpo do amigo morto. Mas aí rola um cenário de avalanche no final que deixa isso tudo mais louco ainda. Depois que a neve soterra o avião por fora e inunda por dentro onde os sobreviventes estavam, o filme muda a cor e o ângulo das câmeras, criando um pesadelo sufocante que parece meio sem vida, até os caras começarem a tentar sair sem machucar quem ainda tá submerso. A atenção que os caras têm aqui não contradiz o que fizeram antes, mas é mais um passo desse respeito todo. Como eles se esquentavam juntos, compartilhavam pedaços de carne com cuidado e respeitavam as decisões uns dos outros sobre o que fazer com os corpos depois da morte. Trabalhadores e estudantes, de mãos dadas, estamos de pé, foi o que a equipe falou antes da trágica viagem. Mesmo questionando como a gente se relaciona com nossos corpos e nossas crenças religiosas, Sociedade da Neve honra esse voto. Ainda não assistiu ou já deu uma olhada? Coloca aqui nos comentários sua visão e não se esqueça de deixar aquele like que é muito importante para crescermos juntos e até a próxima.